Olá, como vai? Tudo bem? Que bom! Mais uma vez, juntos, eu e você. Eu aqui e você aí na TV Miramar, canal 4. Big TV, canal 15, TV Miramar. E Big TV, TV Câmara, canal 32. E nós estamos também na JET, canal 4. Olha, eu quero mandar um abraço hoje muito especial para minhas amigas Fátima Vieira e a minha amiga Aline Nunes. Aline Nunes, psicóloga, poetisa, olha, pessoa 10. Uma menina espetacular, uma grande psicóloga. Inclusive, Aline, vou lhe convidar. Você vem aqui nesse programa para nós falarmos sobre psicologia, ok? A minha querida amiga Aline Nunes, psicóloga e poetisa. E também a sua mãe, a minha amiga Fátima Vieira. E por falar em Fátima, Ana Isabel e Gilvan Azevedo. A todos vocês um abraço e o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Olha, você sabia? A Guerra dos Mascates, em meados de 1711, foi travada entre os comerciantes brasileiros de Recife e os senhores de engenho portugueses de Olinda. Está aí, a Guerra dos Mascates, em 1711. E já que nós falamos em 1711, uma história, isso faz parte da história, eu estou ao lado desse grande historiador, o meu amigo, professor José Otávio de Arruda Melo, componente do grupo do intelectual, o meu amigo José Honório. Quer dizer, meu amigo, porque você é meu amigo, eu já estou chamando até, eu não sei nem se eu posso dizer meu amigo, porque o cara é intelectual do grupo José Honório, ou José Honório. Mas, Otávio, que bom, viu? Para mim é um prazer fantástico tê-lo aqui, mesmo porque você foi um dos meus professores do rádio. Não foi bem seu professor. Você é que foi aluno de si próprio, pela dinâmica com que apareceu e pela versatilidade que já revelava nos seus tempos de rádio. Eu não fui seu professor. Eu gostaria muito de tê-lo sido, mas não foi porque mas você... eu aprendi muito com você e com outro professor, o seu irmão, Otinaldo, né, que foi realmente o grande renovador do rádio, não é? Numa época em que o rádio tinha exatamente outras características que se transmitiram até os nossos dias. Né? É verdade. E aquela época eu guardo aquilo, sabe, com uma recordação, faz parte da história, né? Já que você é um grande historiador, aquilo faz parte de uma história que inclusive, ninguém vai pagar, né? Eu, você, José Otávio, a nossa querida Marvel, diretora da época, sua esposa, né? Pessoa que eu tenho uma grande estima muito grande, né? Diretora financeira, né? E hoje isso está muito na moda, né? Que é a história do cotidiano, né? A maneira como a gente trabalhava, os programas que a gente fazia, a recreação que desenvolvíamos através da parte esportiva, isso, exatamente. A parte social, que havia festas. Era a época aqui dos clubes, era um pouco de Belle Époque que nós tínhamos naquele tempo, com muitos cinemas, inclusive, né? E o rádio se situava exatamente nesse contexto. E naquela época eu tenho o prazer de dizer que eu fazia parte daquela elite. Nós liderávamos, né? Uma audiência fantástica da rádio e do esporte, né? É verdade. Uma equipe com Ivan Tomás, na época, Marcos não só esporte, como outros segmentos, por exemplo, o segmento policial era contemplado com e o programa político com o Otinaldo aí... Com Enoque Pelágio, né? E o Otinaldo comandava, né? Mesa de redação. Mesa de redação. Antena... Jornal Sensacional, Antena Política. Tinha um programa de entrevistas semanal que era Mandando Brasa, mais ou menos nesse estilo do que você desenvolve hoje. É isso. E isso na nossa querida Arapuã, né? Exatamente. E hoje continua sendo também grande Arapuã. Exatamente. Hoje sob o comando do nosso querido João Gregório, né? Isso. Mas José Otávio de Arruda Melo, antes de nós falarmos de um assunto muito importante, sabe? Assim, Revolução, tudo o que aconteceu no dia 31 de março, né? 64. Eu fico muito triste, Zé Otávio, porque eu acho assim, tudo que aconteceu, nós temos hoje uma geração de jovens que, na sua grande maioria, talvez desconheça e nem saiba o que aconteceu. Você concorda ou não?
Ah, inteiramente, né? E há certas justificativas para isso. Primeiro, nós estamos numa sociedade de consumo, uma sociedade de consumo intransitivo, que está perdendo um pouco as suas raízes. Eu estava conversando ali com o Ademilson, que pertence Isso, aqui à Ademilson empresa, José. né? E Ademilson chamando a atenção para a importância daquele livro de Sérgio Buarque, que ninguém lê mais, Raízes do Brasil. Então é preciso procurar as raízes, procurar as origens. Você, inclusive, fez uma referência recentemente a um acontecimento muito importante que envolveu, de um lado, a burguesia rural olindense contra os comerciantes portugueses do Recife, a Guerra dos Mascates. Isso. Quem é que sabe mais que é a Pois guerra, é, que é a Guerra dos exatamente. Mascates, né? O importante, na verdade, é nós termos essa noção de processo para trazer as questões até os nossos dias, né? A história é feita por revoluções, já dizia o velho Marx, não é? A luta de classe é o motor da história e a história é partejada pelas revoluções. O movimento 64 não é bem uma revolução, é um ersatz. Hoje chega-se à conclusão de que é uma contra-revolução. Mas, de qualquer maneira, foi um acontecimento muito importante, projetou consequências e é indispensável nós conhecermos e discutirmos o 31 de março de 64. Já que nós começamos, eu vou falar depois no outro bloco, a gente fala do seu livro e outras coisas mais. Eu vou perfeito. agora, já que começamos, nós vamos agora falar sobre esse dia tão importante que é 31 de março para a nossa história. Na sua ótica, o que mais marcou essa passagem, essa revolução, esse movimento todo? Bem, o movimento foi terrível para mim, não é? Porque eu fui perseguido pelo movimento 64. Eu tinha um projeto Pois de é. vida. Eu tinha terminado o curso de Direito em 1963. Uma das minhas ideias era cursar o ISEB, que era exatamente o Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Era um instituto que tinha sido criado no governo Café Filho, foi muito alentado pelo governo Juscelino e procurava exatamente dimensionar em bases modernas a realidade nacional. Realidade histórica, realidade econômica, realidade sociológica. O ISEB tinha grandes professores, né? Nelson Werneck Sodré, Hélio Jaguaribe, e o Zé Honório fez parte do ISEB, embora não tenha se engajado muito. E era um dos meus projetos. Olha, o primeiro ato do movimento 64 foi cancelar o ISEB, foi suprimir o ISEB, que foi praticamente incendiado juntamente com a UNE. Então aquilo retirou o meu suporte. Eu já tinha sido punido antes, eu era assessor de imprensa do governo Pedro Gondim. Eu terminei o curso e Pedro Gondim então me chamou para trabalhar em Palácio, eu fui e fiquei como assessor de imprensa de Pedro Gondim. Mas tínhamos um subchefe da Casa Civil que estava muito engajado no movimento e era terrível e não gostava das minhas ideias. Eu também achava que o mundo estava marchando por um processo de transformações sociais, eu estava engajado, estava acompanhando esse processo, embora fosse moderado, mas eu simpatizava com ele. Aí perdi emprego, perdi essa perspectiva do ISEB, tinha uma noiva, o noivado acabou, se tem uma impressão que foi um pouco por conta de 64, de maneira que 64 para mim foi um tormento. Mas esse é o lado pessoal, esse é o lado existencial. Eu não posso associar o problema histórico à questão existencial. O importante é que o movimento veio, firmou um projeto, alentou consequências e estabeleceu diretivas para o Brasil que a gente tem de considerar, que a gente tem de estudar. 64 é realmente uma encruzilhada da história do Brasil, porque substituiu o chamado modelo nacional trabalhista, do populismo, pelo modelo tecnocrata militar, das elites formadas pela Escola Superior de Guerra. Então a gente tem de estudar isso porque, queiramos ou não, foi um acontecimento que deitou muitas consequências para a história do Brasil. Você, de repente, seria favorável a que as escolas, hoje, para esses jovens que estão aí, adolescentes, sei lá, começassem a mostrar o que foi, o que se passou, quem sofreu? Mas em termos de processo. Eu tenho, inclusive, um livro, depois eu vou lhe dar, 1964, no mundo, Brasil e Nordeste, né? Incluindo a Paraíba. Né? Então, Certo. 64 não pode ser visto isoladamente. O mal do Brasil está em querer comemorar esses acontecimentos. Esses acontecimentos, a começar pela nossa independência, pela República, não devem ser comemorados, não devem ser festejados, devem ser analisados.
devem ser criticados, devem ser discutidos. Então, nesse meu livro, eu chamo a atenção para o fato de que 64 não é um acontecimento isolado. Ele está dentro de um processo. Aquele grupo que tomou o poder em 1964 para destituir exatamente as manifestações radicais do populismo, eles já tentaram isso várias vezes. Quer dizer, a partir de 30, nós temos um Brasil que envereda por golpes e contra-golpes. Tem Tetona Comunista de 35, depois tem 37 o Estado Novo, tem 38 o movimento integralista, 45 a derrubada de Vargas, 54 o suicídio de Vargas, 55 o golpe contra Café Filho e a tentativa de golpe de Café Filho, de Carlos Luiz, que o general Lott barra, 61 tem exatamente a chamada crise da legalidade, que sobrevém a renúncia de Jânio. Então, dentro desse contexto, a gente vê que há realmente ali dois grupos, a gente vê que há duas tendências procurando se afirmar dentro da sociedade brasileira. Uma mais aberta, que era exatamente a que eu simpatizava, do modelo nacional trabalhista, do modelo alentado pelo ISEB, pelo Grupo Itatiaia, por algumas agências esquerdizantes, inclusive a universidade. E há o outro modelo que vai predominar em 64. Esse modelo, mais recentemente, ele manifestou-se em 54, foi barrado pelo suicídio de Vargas. E veja que em torno desse movimento há sempre uma figura comum a todos eles, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, não a figura de Carlos Lacerda, mas o que Carlos Lacerda representava. Os grupos que estavam em torno dele, a UDN, por exemplo, representado pela aeronáutica do brigadeiro Eduardo Gomes. Não é? Então, em 54, eles chegaram a derrubar Vargas e a ter o poder na mão, quando Vargas aí deu um tiro no coração e a situação reverteu completamente. O suicídio de Vargas prolongou a democracia brasileira por mais de 10 anos, retardou o golpe que terminou vitorioso em 54. 55 eles voltam. 55 eles voltam com aquela tendência aquele movimento de Café Filho, Carlos Luiz e tal, são barrados, são contidos pelo general Lott. 61, renúncia de Jânio, lá estão eles de novo, tentando o golpe, tentando dominar a situação, não é? Sempre chegando. Sempre chegando, sempre chegando. Agora, quando chegou em 64, aí vamos e venhamos. Eu tinha um grande amigo, um historiador mineiro que morreu, devo muito a ele, como devo a Zé Honório, devo a Jaguaribe, me correspondia com ele, Francisco Iglesias. Iglesias acha que 64 sobreveio em razão dos sucessos de Jango, em razão dos êxitos de Jango, quer dizer, em razão do que Jango pretendia, e então barraram Jango. Eu não penso assim, não. Eu acho que 64 foi um pouco decorrente das fraquezas, omissões e leniências de Jango. Quer dizer, não tivemos em 64 um Getúlio que percebesse a situação e reagisse. Não tivemos um Lott, que foi o de 55. Não tivemos o Brizola, de 61. Então, com Jango, o poder enfraqueceu-se bastante e então abriu-se caminho para o movimento militar, o movimento consulado militar de 1964. É assim que ele deve ser estudado, dentro de um processo histórico. Agora, nada de comemorar, nada de festejar. Esses acontecimentos, inclusive a nossa independência, não deve ser festejado. O festejamento da independência, inclusive, implica numa distorção, que é exaltar Pedro I, quando a grande figura da independência não é Pedro I. A grande figura do Brasil de todos os tempos é Zé Bonifácio, que era um homem de ideias avançadas, era um reformista, era um homem pela reforma agrária, era um homem pela integração nacional, pela integração dos índios. E não se fala em Zé Bonifácio. Por quê? Porque predomina no Brasil essa ideia de festejar, essa ideia de comemorar. Eu sou contra ela. Eu acho que a história não deve ser feita para se festejar, mas para se registrar. A história, eu digo sempre, em nome dos ideais do Grupo José Honório Rodrigues. A história não deve ser uma rememoração passiva. Ela não deve se voltar para o passado, mas ela deve ser uma construção ativa debruçada sobre o tempo presente. Professor José Otávio da Arruda Melo, isso é uma aula, viu, gente? Uma aula. Por isso que eu disse no início que para mim é um privilégio tê-lo aqui conosco. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência a gente volta e eu gostaria de saber o seguinte: algo de produtivo ficou pós-revolução? Daqui a pouco.
Dona Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio. Que na ida pro trabalho contou para seu Mateus da novidade, que só acompanha pela TV. E contou para Glorinha, que só vive online. E espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acessa, cidadão. Passe essa ideia à frente. O nosso e-mail, Mardengóis, juntinho, está aí no pezinho da tela, juntinho, mardengóis@gmail.com. Mande seu e-mail, dê a sua sugestão, fale da nossa entrevista, do que você achou dessa aula do professor José Otávio da Arruda Melo e dê a sua sugestão para novas entrevistas aqui no nosso programa. Nós teremos o maior prazer em receber o seu e-mail. Professor José Otávio da Arruda Melo, eu falava no intervalo e perguntava o que é que ficou de bom? Pode ter ficado alguma coisa de boa nisso tudo, nesse processo? Pode, porque eu respondo com os versos do poeta, não é? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, esses movimentos devem ser encarados dialeticamente, através dos seus aspectos positivos e negativos. Não se trata de um filme de mocinho, de colocar os bons de um lado, os maus do outro, num esquema de maniqueísmo. A gente tem de ver o seguinte, que 64 equivale a uma imposição do processo histórico do Brasil. O populismo do CGT, dos movimentos de marinheiros, da UNE, do ISEB, estava esgotado. O modelo econômico brasileiro estava falido naquele momento, a inflação estava muito alta, a capacidade de gerar riquezas tinha se exaurido e, na perspectiva disso, as massas começaram a se lançar sobre a riqueza existente, que era muito escassa. Então, por conta disso, a classe média atemorizou-se e recorreu à sua brigada de choque. A brigada de choque da classe média, que são as Forças Armadas. As Forças Armadas, então, entraram em ação, o Exército à frente, mas com suporte da Marinha, da Aeronáutica, e liquidaram o populismo, montando um modelo novo, que é exatamente um modelo autoritário, um modelo centralizador. Esse modelo centralizador, dele ficou alguma coisa. A gente não podia continuar do jeito que estava em 64. O país estava partido do ponto de vista institucional, porque o próprio governo federal dizia, eu conto com tais e tais governadores, não conto com outros governadores. Por exemplo, havia governos em franca beligerância com a União. O governo de São Paulo, com Adhemar de Barros, o governo da Guanabara, com Carlos Lacerda, o governo do Paraná, com Ney Braga, o governo de Rio Grande do Sul, com Hildo Meneghetti, depois incorporou-se o governo de Minas, com Magalhães Pinto. Do lado de Jango, tínhamos alguns governos, como Seixas Dória, em Sergipe, Miguel Arraes, em Pernambuco, mas isso era pouco. Não é possível um país viver dessa maneira. Então, o Movimento 64 corrigiu isso. E isso vai ser, inclusive, bem reformulado. Aparece exatamente a figura do poder centralizado, a partir de Brasília. O mal de 64 é que demorou demais a haver a transição. Quando sobreveio a transição, a gente aproveitou o que tinha de bom de 64, a gente aproveitou essa centralização e destituiu o corporativismo com Fernando Henrique Cardoso e partimos para a democracia que está aí, firme e forte. Eu acho que a democracia brasileira dos nossos dias é uma consequência indireta, é um filho espúrio de 1964. Muita gente fala, professor, o seguinte, pelo menos a mim já fizeram essa pergunta, já se questionou, e eu fiquei assim, sabe, como meio perdido para explicar. Mas eu acho que o senhor é a pessoa ideal para explicar esse questionamento. Hoje, o momento vivido pelo Brasil tem muita diferença daquele momento da Revolução? Totalmente diferente. Não. E pergunto mais, será que o militar não toma hoje o governo porque já viu que hoje a vaquinha leiteira está aí morrendo? Não é por aí, não? Não, acho que a questão não é por aí. Eu acho isso. Em 64, o modelo... A anarquia hoje não está muito maior, não?
Não, não há anarquia, não. O problema de 64 não era. A anarquia foi mais assim um pretexto. Houve aquele problema do movimento dos marinheiros, que foi um movimento certo, um movimento muito tumultuado. Depois a gente viu que havia até um agent provocateur, um elemento que estava fomentando o movimento para chegar àquele resultado, que é o Cabo Anselmo, não é? Bem, mas o 64 é muito diferente dos nossos dias, porque acontece uma coisa para o qual hoje todos os analistas são concordes. Ninguém em 64 estava pela democracia. O governo de Jango estava pensando em dar um golpe, com apoio de sindicatos e de setor das Forças Armadas. A direita estava no ambiente dela, que era o golpe. Depois havia um elemento que fomentava isso, que era a Guerra Fria. Nós estávamos numa época de confrontação entre a União Soviética de um lado, dominando os países do leste europeu, e os Estados Unidos impondo ditaduras na América Latina para barrar o comunismo. Então não há mais nenhuma dessas condições. A Guerra Fria acabou. O Brasil está um país equilibrado. A democracia hoje, naquele tempo, ninguém estava pela democracia. Todo mundo estava pelo golpe. Não é? Inclusive, eu também dou a minha mão à palmatória, porque a minha geração tinha muito uma história de dizer assim, essa democracia aí era a maneira como a gente se referia à democracia. Depois a gente viu que era um equívoco, a democracia aí, a gente não se bateu pela democracia aí, o resultado veio a ditadura. Hoje não, eu acho que o Brasil está numa posição correta, as Forças Armadas estão cumprindo a sua missão, as Forças Armadas, isso já está no discurso de apitar as pessoas. Não podem ser um poder deliberante. As Forças Armadas devem ser um poder da nação, devem ser um poder do Estado. Mas as Forças Armadas nem podem ser a nação, nem as Forças Armadas podem ser o Estado. O Estado e a nação são o poder civil, o poder institucional a que as Forças Armadas se subordinam, e hoje nós estamos muito conscientes disso, não tem havido problemas, quer o governo seja de Fernando Henrique, de Itamar Franco ou de Lula. O senhor falou em golpe e também já me questionaram sobre isso. Será que nós não estamos aí, de repente, beirando um golpe? Não. Com esse populismo de Lula? Me perguntaram isso. Eu acho que o senhor é a pessoa ideal para responder. Não. O populismo de Lula, mais na frente, criar um plebiscito e querer trocar presidencialismo por parlamentarismo e, de repente, vir aí o primeiro-ministro. O que é que o senhor acha dessa ideia? Não, ele não vai fazer isso, não. Ele não vai fazer isso, não. O Lula está se comportando de maneira muito adequada. E são cogitações que sempre surgem, não é? Porque há os insatisfeitos, aquelas pessoas que querem continuar no governo, no poder, mas o governo não... Hoje você não vê esse indício, O governo não sinalizou para isso, o governo não está falando. O que o governo está falando é nas eleições, não é? As eleições onde, inclusive, já está aparecendo com um candidato que é Dilma Rousseff. A candidata do PT é claramente Dilma Rousseff. Não é? Então, eu acho que não há condições para isso, não está se falando em golpe, não está se falando em golpe branco, essa história, por exemplo, de mudar as regras do jogo, substituir presidencialismo por parlamentarismo, o que aconteceu antes de 64, né? Em 64 houve uma experiência parlamentarista, inclusive, né? Depois voltou o presidencialismo fomentado pelo próprio poder. Era o governo de Jango que fomentava o presidencialismo, usando inclusive a Rádio Nacional, usando os mecanismos do poder. Hoje não há mais isso, inclusive porque nós temos um país com poderes institucionais muito sólidos. Está aí o Ministério Público, está aí a Justiça, está aí a Universidade. Eu acho que o país chegou a um ponto adequado, a um ponto de pluralismo, onde nós confluímos para o poder institucional, que não é um poder absoluto, é um poder constitucional, e por esse poder constitucional velam as Forças Armadas dentro das suas atribuições legais. Professor, eu gostaria, inclusive, de mostrar aqui para os nossos telespectadores o livro do professor José Otávio de Arruda Melo. Está aqui o livro História do Direito e da Política. Eu gostaria que você falasse um pouco desse livro. Bem, esse livro resultou da sugestão de uma colega chamada Lucida Freire, uma querida amiga de Campina Grande. Eu estou lecionando lá a cadeira de História do Direito. É uma cadeira nova, foi incorporada recentemente à grade curricular do curso de Direito. E, sendo uma cadeira nova, havia o problema de textos, havia o problema de livros. E eu comecei o ano passado
a ensinar essa cadeira e a ter problemas com os alunos. E eu fui a Lucília, ela disse, por que você não escreve um livro sobre a cadeira? E eu comecei a trabalhar o livro com os alunos, ia ministrando as aulas, discutindo as aulas com eles e tal, e preparando os textos e tal. No fim, no começo, a ideia era de uma monografia, uma espécie de uma apostila, por isso que os capítulos iniciais são relativamente curtos. Mas depois a ideia foi se ampliando, eu cheguei até o século XX, eu sou um historiador do tempo presente, eu acho que a história se volta para o presente, a gente deve realmente, com a história e com o direito, oferecer uma resposta aos problemas da atualidade e, por isso, os capítulos finais, em número de 3, discutem a questão mais atual do direito atual, os direitos humanos, não é? O problema das ditaduras. Isso que a gente falou aí aparece muito no meu livro, né? Eu mostro, por exemplo, que naquele período posterior à Segunda Guerra Mundial, a democracia estava... Aliás, no período posterior à Primeira Guerra Mundial, há uma frase de Chaplin, há uma frase de Chaplin no Grande Ditador, não é, que eu cito aí. Depois da Primeira Guerra Mundial, Chaplin diz assim, a insânia virou moda e a liberdade ficou arquivada. Então o mundo conheceu a banda podre. Aí vem o fascismo, Mussolini, Hitler, o militarismo japonês, o stalinismo, que é uma desfiguração do comunismo, vem a Guerra Fria, os Estados Unidos começam a fomentar ditaduras e a reação a isso vem no plano da ciência, vem no plano da academia, com autores como Norberto Bobbio, como Hannah Arendt, como Ralph Dahrendorf. Eu, nesse livro, inclusive, esse livro é uma espécie de rendição da guarda. Eu mudo o meu pensamento. Até o ano passado eu era muito pelo estatismo, eu era muito pelo welfare state, eu era muito pelo bismarckismo napoleonismo, que é uma formulação do professor Hélio Jaguaribe de se resolver os problemas do país através do Estado, através do centralismo, que é o modelo um pouco de 64. Hoje eu estou noutra. Eu estou pelo liberalismo social. Eu acho que o importante é a liberdade. A liberdade regulada pelo Estado, por isso, nesse liberdade controlada. Liberdade controlada do ponto de vista legal. Legal. Do ponto de vista das instituições que controlam a liberdade para evitar os abusos dela. E então, nesse meu livro, eu transito do bismarckismo napoleonismo de Hélio Jaguaribe para o liberalismo social de Dahrendorf, de Rawls e de Marco Maciel. O convite aí, professor, é o convite do nosso livro aqui, não? Exato. O convite está vazado nos seguintes termos, porque nós temos, na próxima quinta-feira, aliás, nesta quinta-feira, não é? Às 16h30, no Tribunal de Justiça, uma solenidade que dá continuidade à programação cultural do Tribunal de Justiça, em combinação com a editora chamada Linha d'Água. É a editora desse livro. Essa editora está muito vocacionada para publicações de natureza jurídica. Reeditou o grande livro de José Flores da Nóbrega. Você é formado em Direito, não é? Não, jornalismo. Em jornalismo, né? Mas o pessoal do meu tempo todo estava por um livro de filósofo, chamado Introdução ao Direito. Esse livro foi reeditado. Há uns trabalhos também de José Cláudio Batista, professor de Campina Grande. Esses livros foram reeditados também. Há uns trabalhos de uma professora, a que eu dedico o meu livro, que é a professora Fernanda Vasconcelos, foi editado também. E nesta quinta-feira nós vamos lançar, os autores e o Tribunal de Justiça, juntamente com as edições Linha d'Água, estão lançando 2 livros. Um é o meu, História do Direito e da Política, não é? De autoria, este aqui, que né? É este aí, José Otávio de Arruda Melo, não é? Já está, inclusive, hoje, já está, inclusive, nas livrarias, a um preço bastante acessível, apenas R$ 35,00, porque essa editora, ela está com uma consequência muito positiva. A existência dela faz com que o preço dos livros caia. Os livros de direito estão muito caros, porque são livros de forense, de editora do Sul. São livros caros? Caros, livro de direito na faixa de R$ 70, R$ 80. Os nossos, 35, tem o meu e tem também o livro do professor Onildo Cavalcante de Farias, intitulado Direito Processual Penal em Sala de Aula. São 2 livros eminentemente didáticos, que serão lançados nesta quinta-feira no Tribunal de Justiça do Estado. Fico feliz em tê-lo aqui e obrigado pela aula. Muito obrigado pela aula. A você, telespectador, com certeza você gostou. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a próxima edição do nosso Câmera Aberta.